Boa tarde. Hoje a reflexão é sobre o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, no versículo 10. Narra a história de Ana, uma das mulheres de Eucana. A outra era Penina. Ana estava com a madre cerrada e Penina tinha filhos. Mas Ana era constantemente humilhada pela sua rival. E olha o que diz o versículo 10 do capítulo 1. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, e me deres um filho homem, ao Senhor eu darei todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha que voto forte. Ela não podia engravidar, mas ela, todo ano, quando seu marido subia até Siló para fazer o rito de sacerdote, ela subia também ao templo orar. Eli era o sacerdote da época. Ela estava tão amargurada que quando ela chorava ao Senhor pedindo essa bênção, ela só movia os lábios e Eli achava que ela estava embriagada. Mas ela disse: não, meu Senhor, eu estou tão amargurada de alma. E ele disse: então cumpra-se em ti o teu pedido, que o Senhor te conceda o desejo do teu coração. Olha que palavra forte, uma palavra profética liberada na vida de Ana. Ana, então, daquele momento em diante, ela não mais levou o seu semblante triste no rosto. O semblante dela era outro. Ela, com fé, recorreu àquele que podia ser o juiz dela. Ela também simplesmente não discutiu com a sua rival. Pelo contrário, a Bíblia diz que ela corria aos pés do Senhor no templo, pedindo a Deus o socorro. E pela fé, Ana conseguiu o pedido que ela fez a Deus. E olha só, alguns princípios que podemos tirar dessa reflexão. No Oriente Médio Antigo, era comum a poligamia. Mas a poligamia trazia para as famílias disputas, invejas, brigas, contendas, tristezas. E já na Nova Aliança, nós não vimos mais nas páginas da Bíblia essa poligamia tão acentuada. E hoje essa prática é abolida na maioria dos países, porque era uma prática que gerava muitas destruições. Outro princípio que nós tiramos desse livro maravilhoso: a fé de Ana, ela atraiu a eternidade até ela, e ela atraiu o favor de Deus e ela concebeu. E outro princípio que podemos tirar dessa história tão linda: ela recebeu, mas não foi só para ela. Ela prometeu entregar o menino na casa do Senhor, ou seja, ela pediu para ela, mas ela compartilhou com o reino. E o que eu e você podemos aprender com essa história? Nós recebemos do Senhor é para que outras vidas possam ser abençoadas com aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. E porque ela deu o menino à casa de Deus, o Senhor abriu a madre dela muitas outras vezes para ela fazer uma gestação, como o coração dela desejava. E Samuel, ele foi um juiz que simplesmente fez o que era reto aos olhos de Deus. Eli já estava na decadência espiritual de seu sacerdócio. E o próprio Deus usou Samuel, ainda criança, para repreender as práticas abomináveis dos filhos de Eli, quando oficiava no templo, no ofício sacerdotal.
E olha só, Samuel então quer dizer aquele que ouve Deus. Samuel ouviu Deus desde criança. Quando ele foi desmamado, aos 2, 3 anos, as crianças de Israel eram desmamadas. Ele foi entregue por Ana ao templo e ele cresceu separado para a glória de Deus. Ele foi um nazireu separado para o ministério profético, para o ministério de juiz. Ele julgou Israel. E olha, quando ele vai ungir Davi, olha só que coisa mais tremenda. O próprio Deus confia tarefas espirituais de grande peso na mão de Samuel. Isso tudo porque uma mãe resolveu confiar no Deus que iria julgar a sua causa, num Deus que iria fazer o impossível. E no cântico dela, ela exalta Deus como juiz, como mediador, como pacificador, como aquele que cumpriu o desejo do coração dela em algo tão sobrenatural, que era uma mulher gerar. E naquela época, o costume de Israel era a mulher simplesmente era responsável por não gerar filhos. Ela recebia toda a carga de maldição por não ter filhos. A mulher que não conseguia engravidar era tida como amaldiçoada. Muitas mulheres da história bíblica também não geraram. E depois de clamar a Deus, elas conseguiram gerar frutos em seu ventre. Sara, Rebeca. E no Novo Testamento, Isabel nem pediu, mas o próprio Deus concedeu a ela um filho, já em idade avançada. E a reflexão que eu quero dizer para mim e para você: no meio do deserto, em terra seca, nós podemos gerar algo. Nós podemos lançar sementes de fé e fazer com que venham nascer os nossos sonhos. Tudo dentro da vontade de Deus, porque Ele é um Deus bom. E aquilo que nós pedimos, que vai gerar frutos para o reino, Ele concede. E tudo que o Senhor nos dá é para agregar valor ao reino espiritual. Amém? Tenhamos a história de Ana como um padrão de vida nossa. Vida de fé, vida de esperança, vida de humildade, vida de esperar em Deus a sua justiça e não fazer justiça com as próprias mãos, porque ela poderia ter pedido ao marido para mandar Penina embora, que era sua rival, que ela tinha filhos, porque Eucana tinha, além dela, tinha mulheres. A Bíblia relata Eucana, que humilhava Ana por não engravidar, mas depois, no cântico dela, ela diz que o Senhor atentou para a humilhação dela, concedeu o desejo do coração. E olha só, naquela época as mulheres que faziam votos absurdos, o marido poderia anular. E isso era um voto muito difícil de alguém aceitar. Por exemplo, entregar o menino na casa de Deus, mas Eucana amava tanto Ana que ele validou o voto de Ana. Então, a reflexão para mim e para você: podemos gerar algo no reino espiritual, podemos sim, pela fé, adentrar a eternidade e trazer aquilo que é impossível aos nossos olhos se realizar. Amém? Até a próxima. Gestão da Espiritualidade é um livro que o Senhor me ordenou a escrever. Como vencer inimigos invisíveis, principalmente no campo de batalha da mente. Para adquirir o livro digital na versão e-book, entre na descrição desse vídeo e terá o link que vai direcionar ao site do Amazon. Caso queira adquirir a versão física, entre em contato comigo por meio das informações na descrição desse vídeo. Amém.